Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro, do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Malzinho. Pronto. Aí sim, muitíssimo boa tarde. Programa começando bem loucamente. Não sei se vocês estão me ouvindo, se não estão. Então, por favor, vocês aí, público do programa inteiro, vão dando essa força. Adele Miranda, Felipe Liro, Murilo Rocha, pessoal que está assistindo, vai falando se estão ouvindo. E, por favor, vão logo curtindo e compartilhando, que é dessa forma que vocês ajudam a gente demais aqui no programa inteiro. Tá certo? Estamos entrando no ar orgulhosamente com o oferecimento de StartNet, internet inteligente, onde você assiste seu filme, seu vídeo no YouTube, sua série na Netflix. Tá, tem som aí, irmão?
Tem. Tá rolando? Você meter aí, tá rolando som, tá ouvindo o que eu tô falando. No de vocês, do caso. Sim. Entendi. Então se não tiver rolando lá, tá rolando aqui, tá ouvindo aí também. Todo mundo tá com som. A gente tá fazendo ao vivo. Eu tô entendendo. Fazendo ao vivo. Todo mundo tá com som, tá tudo muito bom, tá tudo gostosinho. Então a gente tá no ar com o oferecimento de Startnet, onde você assiste seu filme, sua série, seu vídeo no YouTube, você assiste até o seu pornozão no Xvideos, por que não? Tá certo? Tudo na maior velocidade, estabilidade e conexão, no conforto do celular, sem queda, sem travamento, sem lag, sem ter que ficar pentelhando o atendimento, onde o nosso Nadson Paz, a gente tem um infiltrado lá no atendimento da Startnet para saber se tá tudo muito bom e tá tudo muito bem e tá tudo tão tranquilo lá no atendimento da Startnet que o Nadson tá sempre assistindo aqui ao programa inteiro. E somos um oferecimento também dos Estúdio Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho musical. Tem spot, tem jingle, tem vinheta, certo? Tem a melhor gravação, melhor mixagem, masterização, tudo aqui nos Estúdios Jimbo, onde você mostra a qualidade do seu trabalho e mesmo que não tenha qualidade, aqui a gente maqueia e faz parecer que tem qualidade. Vocês, para terem uma noção, o Fred Mercury, ele gravava em outro estúdio e aí parecia o Pablo Vittar cantando. Aí ele veio gravar aqui no Jimbo e aí o Queen foi aquela explosão, foi aquele fenômeno. Da mesma forma, o Pablo Vittar, ele gravava aqui no Jimbo e parecia o Fred Mercury cantando. Aí ele tretou com o Lucas por ciúme dessa moça que tá aqui, a Dama Misteriosa, exatamente, e aí ele foi gravar em outro lugar e se tornou aquilo que a gente se habituou a conhecer como Pablo Vittar. Exatamente. Pessoal que tá assistindo, por favor, vai curtindo e compartilhando. Lucas Borges tá aí, Benedito Pinheiro, Alexandre Araújo, MC Osmar, mano de muito talento, tá mandando aqui. Não entendi onde é que MC Osmar entra nessa história toda, mas tá lido aí o recado. Hoje a gente dá continuação aqui às nossas entrevistas que vão falar das atrações, dos eventos do circuito de arte negra aqui da cidade. E hoje a gente tem a honra e o privilégio de receber aqui ela que é diretora do grupo teatral Ayá. Ela é Luz Marques, vai falar aqui pra gente da oficina de teatro com oralidade africana e ancestralidade griot. Eu quero saber o que é ancestralidade griot e vou pedir uma salva de palmas nesse estúdio para os nossos convidados. A gente tá tão organizado aqui nesse programa que eu terminei nem perguntando direito o nome dos outros participantes aqui, nossos outros convidados. Como vocês podem se apresentar aqui e já mandar um recado para nossa audiência? Eu me chamo Vitor, participante integrante do Teatro Ayá. Venho compondo no Teatro Ayá, fortalecendo o Teatro Ayá desde a primeira formação, contribuindo com a música. Agora, juntamente com as oficinas, estou aí espremendo, né, o que é música em nós, espremendo isso que está morto dentro de nós, né, que é o ritmo, a musicalidade natural, né, do ser, como tudo tem o ritmo, né, a natureza tem um ritmo, né. Então, em base do meu trabalho no Teatro Ayá, é isso, é exprimir a musicalidade no ser. Espremer a musicalidade no ser. A gente vai espremer mais um pouquinho. Esse negócio aí. Seu nome, meu camarada? Eu sou Jansen Nascimento. Jansen Nascimento. É ator, músico? É ator, músico, poeta, perna de pau, pau pra toda obra. Pau pra toda obra, né? O que Lucas quer? O som sumiu? Eu? Não, o som tá rolando? Mas ele, você chegou, achei que tinha alguma coisa errada acontecendo. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Aqui é desse jeito, uns dias mais, outros dias menos, mas é bem desse jeito. Pessoal que tá assistindo, mais uma vez,
curtir, compartilhar, tá certo? O Rodrigo Castro Nascimento tá de cabelo verde também, agora estamos virando uma tribo aqui em Alagoinhas. Luz, seja muito bem-vinda a esse programa aqui. Ele me falou muito bem de você, eu tenho muito prazer quando a gente recebe aqui artistas de respaldo, certo? Eu queria começar com você pelo começo, certo? Como é que, exatamente, você é uma mulher negra, e você é uma mulher, é uma artista que, como é que eu vou dizer, que está comprometida com a arte negra. Mas antes de tudo eu queria saber, quando é que começa essa história da Luz Marques com a arte? Nossa, gente. Alguns anos atrás. Porque senão eu vou ter que ficar pensando de revelar minha idade, não pega nem bem, né? Não vem ao caso, não é isso mesmo? Não, mas desde os 14 anos, a responsável por tudo isso, na verdade, se for para começar do princípio, então vamos reverenciar a Dona Selma Marques, que é a minha primeira referência griot, a minha mãe, é a minha contadora de história, é a que fazia a gente entrar na arte. Minha mãe sempre foi da arte, sempre foi professora de educação artística, sempre trabalhou palhaçaria com alunos especiais da APAI, né, no interior onde a gente foi criado, que foi Barreiras, no oeste da Bahia. E a partir dela e a partir do incentivo dela e do meu pai também, que sempre me incentivou a ler, então foram duas coisas que me levaram a anos mais tarde ir para o teatro griot. Mas tudo começa em Barreiras, a gente fazendo teatro mesmo de rua, né, onde eu tive professores excelentíssimos, a gente participou de umas oficinas também de palhaçaria com o pessoal do Circo Picolino, e tudo isso fez a gente se debruçar para essa coisa da arte, né? Frequentei o grupo espírita Joana de Ângeles em Barreiras, e aí a partir disso tinha o GEJA, né? Juventude Espírita de lá, que a gente também fazia teatro. Então o teatro ele perpassa pela minha vida desde sempre, né? E com 14 anos eu comecei. Foi também quando eu comecei a escrever minhas primeiras poesias e comecei a recitar também algumas poesias. E aí começa essa história do teatro. Agora o teatro griot ele chega na minha vida há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás. 2015, 2015, mais de 1 ano e meio. 2016, não foi? 2015. A nossa estreia foi 2015 e você, Fabrício, lá no foi no Solar Boa Vista. No Solar Boa Vista, sim. Para esclarecer aqui, porque nós somos um programa de nível cultural pré-sal, subterrâneo, certo? O que quer dizer griot? Griot quer dizer muitas coisas, na verdade. Se a gente for discorrer aqui o que é o griot do ponto de vista ancestral, a gente vai ter o griot tanto quanto como um contador de história, a figura de um contador de história. A gente vai ter também a figura do griot como uma pessoa que era responsável pela árvore genealógica das famílias. A gente também tem o griot que ele era responsável por guardar a história do povo. A gente também tem o griot que ele era responsável, por exemplo, ele é responsável ainda em algumas nações da África ainda, responsável por levar uma mensagem de casamento, por levar uma mensagem de paz, às vezes entre famílias de conflito. Então, de um ponto de vista, a gente vê o griot como algo muito limitado, né? E ilimitado, porque o contador de história é isso, né? É aquele que vai poder contar uma história real, uma história imaginária, uma história do seu povo. Mas como na África se crê que a fala é algo muito importante, a palavra é algo muito importante, então o griot ele tem essa responsabilidade de educar através da palavra, seja na parte de ensinar, mas e também na parte de educar no sentido de guardar aquela história e poder contar quando começou essa nação, como começou essa nação, de que forma ela sobrevive e se resgata até hoje, né? Então, isso é o griot. E a gente tenta trazer isso para o teatro, essa ancestralidade griot, que é trazer à tona o griot doma e o griot gele que tem dentro de cada um de nós, através da nossa memória ancestral. A gente faz no teatro griot exercícios onde a gente desperta a memória ancestral do corpo negro, e a gente, através do despertar da memória ancestral, a gente trabalha o ritmo orgânico, dança, percussão corporal, música sensitiva, e a gente trabalha também a contação da nossa própria história, da nossa própria identidade, né? De quem somos. É um trabalho de resgate também. Isso, o tempo todo. Agora você me conta o que foi que aconteceu há 1 ano e meio atrás que te fez
ingressar nesse ramo, acho, da arte, que é a arte e o teatro griot? Bom, na verdade não foi 1 ano e meio atrás, foi muito antes disso, né? Foi mais ou menos há 4 anos, se eu não me engano, 4 anos, quando eu convidei alguns amigos para poder a gente fazer um grupo de estudos, né? E essa família se chamou, a gente colocou o nome de Poder Preto, e a intenção desse grupo, um grupo fechado, era estudar um pouco mais da nossa própria ancestralidade. E aí eu caí na cultura do Mali. E aí foi onde eu me apaixonei, porque dentro do Mali existem muitas e muitas culturas. E aí você vê a gênese a partir da nação Bambará, através da nação Fufude, Vijagóis. E sim, é um povo de muita resistência, né? Então, quando a gente começou a estudar a cultura do Mali, ou seja, quando a gente começou a estudar a nossa própria história, de um ponto que vem antes do período escravocrata, eu comecei a ver que eu sou muito além desse processo de escravização, porque eu sou um corpo ancestral. E eu comecei a entender de como eu me vejo como esse corpo ancestral, muitas outras pessoas precisam se ver também, para poder a gente resgatar o que realmente é verdadeiro em nós. Porque veja bem, é muito fácil a gente frequentar todas as religiões que a gente frequenta, eu respeito realmente todas as religiões, e a gente dizer assim que não, porque o que eu quero, o que a espiritualidade quer, não é nada do que é terreno e material. Mas mesmo assim a gente se preocupa muito mais com o material. A gente não se alimenta corretamente, a gente não respira corretamente, a gente não dorme corretamente. A gente não faz as coisas que são importantes para poder o nosso corpo crescer, evoluir e até resistir, né? Então o teatro griot traz esse ponto de vista, essa percepção para a gente poder resgatar, além do material que a gente necessita para poder viver, a gente resgatar também o nosso ancestral, a nossa memória ancestral, né? Que a gente vai entender por que a gente tem que respeitar o mais velho, por que é importante ouvir a nossa mãe, por que é importante respeitar uma criança, né? Que a gente vai vendo como isso é importante para o funcionamento de uma boa estrutura social, né? Que é uma estrutura sempre com base matriarcal, nunca patriarcal, né? Então eu acho que é esse resgate mesmo da gente saber quem a gente é. E aí toda essa curiosidade, toda essa dúvida me levou a esse estudo, e aí depois desse estudo eu entendi também através de Garvey, Marcos Mosiah Garvey, Honorável Garvey, que a minha vitória não é vitória se eu estiver sozinha. Se eu tiver minha casa e o meu carro e a minha vida estabilizada, mesmo assim a minha nação, a minha descendência, os meus vão estar em outra situação. Então pode ser até que eu tenha um certo tipo de conforto, mas não tem vitória nessa batalha. Eu entendo que a vitória ela só é vitória se for coletiva. Se todos os pretos e pretas puderem ser respeitados pela sua ancestralidade, aí sim eu vou conseguir dizer um dia, eu não, né? Mas quem sabe os futuros, que realmente o racismo acabou. Vocês que vivenciam o teatro griot dia após dia, vocês sentem que dentro do próprio teatro, dentro da própria comunidade artística, e não sei até que ponto a relação de vocês vai com a academia, mas dentro desse meio também, vocês sentem que existe preconceito em relação a esse estilo teatral? É estilo que fala, desculpa. É um conceito de teatro, né? É um conceito de teatro. Não sei se chega a ser um estilo. É um conceito diferente, porque eu costumo dizer, eu quero que todo mundo fale, né, Jansen e Vitor, mas eu costumo dizer que o teatro griot, ele trabalha o antiteatro. Ou seja, enquanto o teatro quer desmecanizar o corpo, a gente quer descolonizar o corpo, no sentido de que a gente quer conhecer a estrutura original do nosso corpo. Como é que o nosso corpo anda originalmente? Se a gente não tivesse que mostrar uma certa postura que a sociedade diz que é assim que tem que ser, como é que seria o meu andar? Como seria o meu olhar? Como seria o meu cabelo? A partir do ponto de vista de que eu me vejo belo. Então, quando a gente vai trabalhando muitas vezes mesmo, as dinâmicas são construídas na hora. Eu tenho uma dinâmica já pronta, pré-estabelecida, e chega na hora, o desenvolvimento da turma faz com que a gente faça outra coisa dentro daquilo. Então a gente quer trabalhar realmente o que for mais orgânico dentro da gente. E o teatro, o convencional, ele trabalha que você saia de você e entre no seu personagem.
O teatro griot quer que você saia do seu personagem e conheça você mesmo. Ele faz o caminho inverso. Né? Que você sente isso também? Sim, do teatro griot, na verdade, quando eu conheci o teatro griot, o teatro griot foi um facilitador, né? Para essa cura, né? Que tem essa questão social e psicológica, né? Essas doenças, as barreiras, né? Que é colocada socialmente por conta de viver no gueto e tal. E buscar uma referência enquanto cultura, né? Enquanto você mesmo, né? E, tipo, a gente não tem essa como é que se diz? Essa possibilidade, né, de chegar em um lugar e trabalhar em meio a isso, né, o artístico e o ser, né, e trabalhar o nosso ser, né, sabe? Espremer o nosso ser, tipo, de forma orgânica. Isso, de forma orgânica, naturalmente. E pra mim o teatro griot, ele faz muito bem esse papel, assim. Eu me identifiquei muito com o teatro griot. Você também já tinha você também já tinha contato com o teatro antes? Nunca. Ou você a porta já foi o teatro griot? A porta foi o teatro griot. A porta foi o teatro griot. E isso, né? Espremendo. Como eu te falei, o meu primeiro contato com o teatro foi o Teatro Aiá e, tipo, quebrou essas barreiras, entende? Dessa doença social que nos encontramos nos guetos, né? Então, na realidade, não é só uma coisa de quem quer desconstruir. Na verdade, chega muita gente lá ainda construída e é desconstruída lá dentro. Sim. Ainda chega muita gente no teatro no teatro griot pensando assim, eu quero fazer teatro griot porque eu tô precisando ficar um pouco mais solto e desinibida. E eu digo, olha, o que a gente trabalha aqui é uma coisa diferente, porque você tem que estar preparado para você tocar em pontos que às vezes você nem sabe que conhece, né? Então é bem profundo mesmo. E, se você sente que tem um preconceito assim em relação ao teatro griot e teatro convencional, diferença, né? Talvez eu não diria que um preconceito, mas que porque eu acho que cada um tem uma linha, né, de segmento, né? Eu acho que é essa coisa do teatro griot de lhe situar com a sua história, né? Lhe trazer para o autoconhecimento, para a partir de você se conhecer, autoconhecer a sua história, a partir das suas vivências, então você vai criar uma interpretação, né? Trazendo histórias que vão contar desde do nascimento, né? Desde a gênese do mundo até o dia de hoje, que é a diáspora, que é o que nós vamos vivendo, né? Que é o nosso dia a dia mesmo. Sim, até a diáspora. O dia a dia mesmo de cada um de nós. Que o teatro acaba influenciando e contribuindo, né? Para que a gente venha a ser cada dia cidadãos melhores também. Isso é uma coisa que eu acho que é importante no teatro, né? A construção do cidadão a partir da arte, né? Eu vou querer saber de vocês. Eu ia por um caminho, mas vocês acabaram me fazendo ir por outro caminho nesse sentido. O que você acha simples você trazer você encaixar esse conceito na cabeça da pessoa através da linguagem do teatro? No sentido de que teatro não é exatamente a coisa mais acessível para as pessoas. Então vocês sentem a necessidade de extrapolar isso do teatro e fazer do teatro, que eu digo, o ambiente realmente físico do teatro, de extrapolar isso e fazer na rua, e fazer em escola, enfim, não esperar que as pessoas cheguem até o teatro. Com certeza. Inclusive, antes de dar continuidade a essa fala, eu quero mandar um salve, um abraço para uma mulher preta que eu respeito muito, que está na nossa trajetória desde o princípio, que é a Fabrícia Rios. Um beijo para você e para nossa sobrinha Luane. Beijo para Luane aqui, gente. Eu vou dar um beijo. Sim. E aproveitar para Cuca Matos também, que está aí nos assistindo. Oi, nesse Cuca. momento. Salve, salve. Então, gente,
Deixa eu pegar aqui do começo. Se a gente sente que se existe uma necessidade, se você sente necessidade de levar isso para fora do teatro. O grupo teatral Ayá começa com teatro de rua. Tanto é que a gente tentou conseguir o espaço do... Como era o nome mesmo do teatro? Solar Boa Vista. Eu mandei 8 solicitações para quando a gente vai fazer a estreia do Ayá, mas para você estrear alguma coisa, você já tem que ter algo pronto. Então eles queriam fotos de outros espetáculos, eles queriam histórico de outras coisas, e a gente estava começando agora, então não tínhamos, né? E aí, como a gente não conseguiu a pauta, a gente viu que na parte de fora tem um anfiteatro externo, e a gente fez uma feira, no final da feira a gente fez a estreia do grupo teatral Ayá e fez as apresentações e foi muito lindo. E assim, o grupo Ayá começa com teatro de rua, mas o que é que eu sinto? Eu sinto que para a gente continuar fazendo os espetáculos com teatro de rua, a gente precisa de uma certa estrutura. Para a gente ter essa certa estrutura, a gente precisa de apoio. Para a gente ter apoio, a gente precisa de respeito na nossa história. Para a gente ter respeito na nossa história, a gente precisa fazer ela acontecer de forma respeitosa. Então, nesse momento, é o que estamos fazendo. A gente está fazendo as oficinas, a gente está conseguindo as pautas, estamos fazendo os registros para que a gente tenha apoio para levar para frente o grupo teatral Ayá e para que a gente possa desenvolver na rua também, porque a nossa ideia é levar o teatro até onde tiver pessoas, porque às vezes é isso, né? Para você ir para dentro de uma casa de teatro é toda uma estrutura e às vezes a pessoa não está nem afim, nem com vontade, nem com dinheiro, ou um dos três, né? E aí se você está passando pela rua e vê uma apresentação de teatro, de repente você para, fica e tem um aprendizado. Como uma das missões do Teatro Griot é reeducar o nosso povo acerca da nossa própria história também, sim, a gente quer botar o Teatro Griot na rua, mas com estrutura. Dentro desse trabalho de reeducar, Luiz, vocês têm que reeducar pessoas que na realidade negam o que vocês estão fazendo, no sentido de, isso não existe, ou isso não é necessário, sou negro e não passo por isso, esse tipo de situação? Temos, né? Em todas as camadas a gente tem tantas pessoas que acham que somos muito radicais, né? Mas só trabalha... Aí fala assim, Teatro Griot, mas branco pode entrar? Claro que pode entrar. Só que a gente sabe que a gente está falando sobre a memória ancestral do corpo negro. Então, quem quiser entrar, vai entrar sabendo que vai estar resgatando a sua ancestralidade também, né? Então, a gente não pode ter medo, porque a gente estava, por exemplo, só dando um exemplo, outro dia no evento de capoeira da GECAM, né, da Juventude Ativista de Cajazeiras, a gente estava falando sobre isso com o mestre Lua e outros mestres, sobre a capoeira de Jesus, né? E, tipo, nada contra a capoeira gospel. Capoeira gospel, isso. Nada contra a capoeira gospel. Eu depois de rodar a capoeira, de dançar a capoeira gospel, vou comer um bolinho de Jesus. Um bolinho de Jesus, porque fica um bom bolinho de Jesus. Eu acho, aí, uma pessoa levanta e diz assim, mas podia estar roubando, né? Podia estar matando, tá lá jogando capoeira. E eu penso assim, por exemplo, eu não vejo jiu-jitsu gospel, taekwondo gospel, né? Eu não vejo nenhuma arte marcial gospel. Então por que a capoeira tem que ser algo gospel? Eu acho assim que, tudo bem, você não quer roubar, não quer matar e quer entrar na capoeira, mas você que vai entrar na capoeira, você tem que saber o que é capoeira. Você que é preto, você que é preta, você tem que saber o que é ser preto. E que para quem não é preto também, e que entende que o racismo é uma coisa, porque assim, eu acredito que os brancos, eles têm que ser as pessoas assim mais interessadas em saber o quanto o racismo prejudica toda uma sociedade. E quanto até para eles mesmos seria uma estrutura diferente se eles não tivessem que andar com medo das próprias mazelas que eles provocam, entendeu? Então os brancos têm que saber também o quanto o racismo é impactante para a segurança dele, para a sociedade que eles vivem. E a gente, enquanto preto, tem que se situar, né? Que quando a gente esquece que a gente é preto, o branco vai lembrar sempre a gente no pior momento. Então a gente tem que saber quem a gente é. E é importante que a gente leve isso não só como uma luta de resistência, mas como um entendimento de que, além de que a arte vai mexer com uma parte sua que nenhuma outra demanda vai mexer, você tem que saber de onde você veio, como você veio, por que você está aqui, porque se a gente não consegue compreender isso da forma que a gente não vai ter força para poder
mudar, porque senão a gente vai estar sempre resistindo e brigando, mas não vai estar mudando, porque o que tem que mudar é o nosso comportamento perante a nossa família, é o nosso olhar de cuidado com o nosso irmão, é o nosso olhar de cuidado com a nossa mãe, com a nossa família, e a gente entender que nós, enquanto pretos, nós temos uma família estendida que está para além da nossa mãe e pai consanguíneos, né? E estender esse olhar de empatia, de compreender a necessidade, de compreender a luta do outro. Então a gente conta essas pessoas pretas que não têm consciência da sua própria identidade, ou que dizem, pessoas na minha família dizem, eu sou preto, sou isso, aquilo, e o ser preto não me impediu de ser um pai de família, de ser um trabalhador, de ser tal. Não consegue realmente ver o quanto poderia estar numa situação melhor se o sistema não te colocasse assim tão para baixo. Então eu acho assim que a gente tem que saber quem a gente é, de onde a gente veio, porque senão a gente vai acabar assim, na capoeira gospel, no bolinho de Jesus, e vendendo a nossa própria história a troco de nada, né? Eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia para falar da oficina, porque vocês estão levando minha curiosidade para outros lugares. Eu vou mudar um pouco de assunto, e nem sei se devia fazer isso, mas vou soltar aqui uma pemba na mão de Olorum, de vocês, que é o seguinte: aqui em Alagoinhas, acho que em todo lugar, mas aqui em Alagoinhas a gente tem um fenômeno que é o quê? A primavera dos rappers. Os rappers, eles brotam, entendeu? A cada esquina, a cada instante, você tem um rapper nascendo. E o rap, ele tem um lado que é de resistência, de resgate, mas ele também tem um lado que vai para ostentação, para uma fuga da periferia, da raiz da coisa. Eu queria saber para vocês se isso é um movimento, um fenômeno que prejudica o trabalho de conscientização. O rap ostentação? Sim. Aí eu tenho que citar, né? Nosso querido Sabotagem, né? É bom lembrar que humildade se constrói, né? É bom lembrar que com humildade se constrói bom lugar. Você que você fez atrás aqui, eu mando Sabotagem. É bom lembrar, honrar. Eu acho que é isso, né? Se não tiver humildade para poder a gente construir a nossa história, não vai. Eu acredito, é um comentário que eu tenho desde sempre. Eu gosto muito do rap, sempre gostei muito do rap. E durante um tempo eu me afastei do rap, justamente porque quando começou essa onda do rap ostentação, veja bem, eu entendo que quando você ostenta um medalhão de 18 quilates, ao invés de ostentar uma forma de tratar uma mulher com respeito, por exemplo, os valores estão invertidos. Porque não adianta você chegar e falar da favela. Aí você vai falar o quanto você sofreu na favela e agora não, você tem dinheiro pra você comprar o seu carro e o seu quê. E aí o cara que tá lá, fudido, pensando, meu Deus, e aí ele venceu e veio da favela e eu vou trabalhar aqui pra ganhar 800 reais por mês, o que eu vou fazer? Que nada, eu vou meter uma fita, rapaz, porque senão... Aí você vem naquela, né? Ou é muito como um rei ou é pouco como um Zé. Né? Ou é pouco como rei, quer dizer, pouco como rei, ou é muito como Zé, né? Porque se você vai nessa onda de ostentar matéria, não é um caminho saudável, nem para a mente, nem para o corpo, nem para o espírito, né? Então eu sigo mais com o conselho mesmo do professor historiador Fábio Mandingo. Não é pouco como rei e nem muito como Zé, mas é muito como rei que a gente tem que viver. Então a questão do rap ostentação, os meninos podem falar também, mas eu acredito que o rap ostentação ele atrapalha mesmo, porque ele cria essa vontade de você, por um lado, ostentar, e aí você vai para um lado de amores fúteis, você vai para um lado de uma vida que de repente você vai morrer até mais cedo do que se você não tivesse ostentando tanto, porque aí é um caminho, eu não sei muito se tem em volta esse caminho do ego, né? Entra no mercado, né, na indústria da música, da coisa, né? Foge a raiz do que é realmente o movimento hip hop, né? Que nasce o que na década de 60. Não sei muito, né? Não sei muito a década que nasceu, mas como nasceu foi nesse resgate. O funk, ele começa na década de 60, na década de 70. E antes de chegar ao rap ainda teve, né, um ritmo de música que foi entre o funk e o rap, como o Sampa Crio aqui no Brasil, né? E entre outros, assim, era essa sim.
como é essa passagem, né, de funk das décadas de 60 pro rap. Ritmo e poesia, né? Tipo, eu acho que é uma erva daninha, assim, na minha visão, eu acho que é uma erva daninha esse lance de rap, ostentação, né, porque, tipo, vai crescer aquele ego naquele, digamos, na grande população que escuta o rap, né, de raiz, que vê o irmão, tipo, o irmão nasceu no gueto, viveu no gueto, sempre representou o gueto, como o Luz falou, né, sempre representou o gueto e de repente tá com 18 quilates, Nike, pai... E fazendo show pra galera que tá de Havaiana no pé, e velho. promovendo isso, tá ligado? E promovendo isso, então vai se tornar um espelho quebrado, continuamente um espelho quebrado. Ele não vai se olhar e vai se ver, porra, mano, tá ali, mas tá lá no barraco, tá no gueto, porra, projeto social, porra, tá levantando sempre os manos de autoestima baixo e, entende? Tá sempre nesse resgate de autoestima, né? Elevar a autoestima. Eu acho que o movimento hip hop, a música rap tem essa funcionalidade assim de resgatar a autoestima, né? Retratar o baixo estima, mas resgatar o autoestima. Eu acho que é meio, eu acho que é danoso assim, prejudicial, essa é a palavra, prejudicial. Vocês acham assim que esse movimento de conscientizar as pessoas, de trazer o resgate, de enaltecer o orgulho, chegou no Brasil tardiamente? Porque quando vocês remontam aí nos Estados Unidos, na década de 60, a gente já tinha lá os Panteras Negras, já tinha toda a luta já estava estampada e já era uma coisa de conhecimento público. Aqui isso sempre existiu e era uma coisa mais velada, mais engavetada, assim, mais escanteada, ou é uma coisa também mais recente? Olha, sempre existiu, desde Luiz Gama, né, soteropolitano, que chegou e fez a história acontecer aqui, sobre de luta e resistência, né, que a gente considera mesmo poeta dos escravizados. Mas vamos dizer assim que da década de 60 a gente já tem no movimento Black Power aqui do Brasil, a gente tem Tony Tornado, a gente tem Sandra de Sá, Jair Rodrigues, a gente tem Noriel Vilela, a gente tem um movimento grande, a gente tem um movimento grande de artistas que aqui dentro do Brasil lança esse movimento Timaya, que é do movimento Black Power também, que eles vêm com o tipo de música, trazendo a história do nosso povo, trazendo a soma dos resultados das nossas ações na favela, né? Nesse tempo que os músicos brancos renomados iam na favela comprar composições e depois passaram a ser grandes compositores da música brasileira. Mas esse movimento Black Power, esse movimento de resistência, ele já existe há muito tempo. Meu pai tinha Black Power e sempre foi uma das pessoas que me disse: você é uma mulher preta, nunca deixe ninguém dizer que você é morena, né? E não, você não é mulatinha não, você é que mulata? Não gosto de mulata, você é filho de mula? Você não é mulata não, você é preta, mulher preta. Então, isso é uma construção que realmente já existia, só que agora, com esse advento da internet, né? Aí agora a gente tem um boom. Aí agora, por exemplo, um homem assim de barba e com dreads é um metrosexual, não é mais um vagabundo marginal que tá aí na esquina. Maconheiro. Né? Não é mais um maconheiro. Na nossa época, maconheiro. É um maconheiro descarado. Não, agora hoje você é um metrosexual, homem que, né, bota uma barba e tal, e se cuida e não sei o quê. Então agora as coisas já estão mais ressignificadas, né? Mas ainda assim, a gente sabe que para quem é mais retinto, a dor da chibata ainda é daquele jeito. Vlad Santana tá assistindo a gente, um abraço. Ari Flores, Elmar Mendes, Carlos Silva, nosso Betão, todo mundo tá assistindo a gente. Por favor, curte e compartilha esse vídeo, ajuda nós aqui. Quando vocês se assumem, quando vocês assumem essa identidade negra, vocês acreditam que o que acontece, ou pelo menos o que acontece de uma forma mais imediata e mais intensa, é o empoderamento, ou vocês também ao mesmo tempo se tornam alvos para o racismo? Não, alvo do
do racismo a gente nasce alvo, morre alvo, isso não é inerente. Tá quase um fato social. Vamos chamar a Emília Durkheim que é social. Que tá quase um fato social, o racismo é uma coisa que não deixa de existir nunca. Quer dizer, com essa luta nossa interna ele vai acabar cedendo. Mas você tinha falado de... Eu pergunto se o que você sente quando você assume a sua identidade é se você se eleva em relação ao racismo, se o racismo se enfraquece em relação ao negro que se assume e se afirma, ou se o racismo se fortalece em cima desse negro. Comigo tem acontecido assim, algumas fases, né? Primeiro, a primeira vez que eu vi uma irmã, que até a Najara Tavares, de Black Power, pra mim foi chocante. Meu Deus, amiga, tira esse cabelo, você tá maluco. Vai apanhar da polícia. E o povo chamando ela de macaca na rua. Ana Jara. Em Salvador, isso? Em Salvador. Puta que parou. Ainda acontece isso naquela cidade. E eu dizendo, minha filha, mas claro que o povo vai te chamar de macaca com esse cabelo. Isso era nos marcantes. Ou seja, um medo de sofrer esse tipo de agressão, esse tipo de violência. E aí faz com que a gente cede e aí tome uma outra postura. Mas eu acredito que hoje a gente tá porque assim, o cuidado é com essa palavra empoderamento. Porque o que é esse empoderamento? É meter um Black Power? É dizer, botar uma camisa, eu sou negão, aí pro Caruzu, é dançar no Ileaê? Não sei, a gente tem que ver que tipo de poder é esse. Porque, como Nina Simone diz, que liberdade é não ter medo. Então, meu empoderamento para mim é saber onde eu estou, por que eu estou e saber que a minha postura é uma postura que é ante tudo isso que eu vivo, entendeu? Então, eu costumo dizer, por exemplo, que eu não sou de movimento negro, que eu sou um preto em movimento, uma preta em movimento, então não preciso estar em movimento nenhum. Cada passo que eu dou, eu estou reagindo contra o racismo. Cada passo que eu dou, eu estou lutando contra o racismo. Cada vez que eu coloco o meu Black Power, minhas tranças, cada vez que eu saio com a minha cabeça erguida e a polícia me vê com a minha cor de pele assim e tenta me rebaixar, mesmo assim eu coloco a minha cabeça lá em cima. A cada vez que um branco olha pra mim com nojo e que mesmo assim eu passo com o meu sorriso largo, com a minha dignidade, porque apesar de você amanhã de ser outro dia, eu acho que esse é o maior empoderamento que existe. É você estudar, você saber que é a sua própria história. Não é você somente ir para a faculdade. A gente está numa sociedade que é altamente canudocrata, né? Estamos conversando sobre isso numa mesa de café da manhã. É altamente canudocrata e a gente tem que entender que o conhecimento é como Garvey trouxe toda a resposta para nos libertar. O conhecimento, ele não está somente dentro da escola universitária, mas o conhecimento, o poder, ele está no estudo. Então você tem que estudar o quê? Você vai estudar a sua própria história, a sua própria referência. Como é que seus ancestrais tratavam as mulheres e homens? Como é que as pessoas eram tratadas? Como é que tudo é administrado? E o que é que dessas coisas que você conhece, que foi administrado, o que é que salva hoje para você, para o seu entendimento? Porque a gente tem que ver as coisas do prima mais importante que existe, né? Tem uma história que a minha mãe conta, uma anedotazinha que minha mãe falava pra mim sempre, que ela diz assim: eu conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, que ele tinha apenas dinheiro. Então a gente tem que saber que a gente tem uma riqueza dentro da gente, que é o nosso conhecimento. E eu vou dizer que hoje em dia, depois que eu assumi que eu sou negra, preta, mulher preta, com o poder que eu tenho do conhecimento, eu posso estar em qualquer lugar. Eu realmente tenho um pouco de receio, eu não confio muito em pessoas com muito dinheiro, né? Mas eu sei que eu posso estar em qualquer lugar, numa mesa de conversa, de debate dentro da universidade, fora dela, em outro país. Não precisei ir para uma escola de idiomas para poder falar outro idioma, não precisei ir para a escola de teatro para poder desenvolver o teatro. O teatro entrou naturalmente na minha vida e a gente vai vendo que o estudo é isso que acontece no nosso dia a dia. O estudo é o tempo todo, é quando eu monto uma turma de teatro, é quando a gente monta um espetáculo, é quando a gente faz uma vivência, é quando a gente cria uma dinâmica e na hora a dinâmica se faz
por outra, que a gente deixa a nossa ancestralidade guiar a gente trabalha a nossa intuição também. Tudo isso é força, tudo isso é resistência e tudo isso é empoderamento, né? Porque dizer eu sou negão e botar o Black Power realmente não é só poder. Então a mídia faz isso, faz com que todo mundo possa botar uma camisa e dizer eu sou preto, eu sou preta. Mas eu sou preta a partir de que ponto de vista? Até pensar